Os top 10 mistérios que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mistério 1. As luzes de Hesdalen. Na Noruega, um vale chamado Hesdalen se tornou palco de um dos fenômenos mais bizarros da atualidade. Luzes misteriosas que surgem no céu sem qualquer explicação. Essas luzes aparecem com frequência, desde a década de 1980, em cores variadas como branco, amarelo e vermelho, e podem flutuar por vários minutos antes de desaparecerem de forma repentina. Cientistas de vários países já tentaram decifrar o que está por trás dessas aparições, mas até hoje, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O mais curioso é que, mesmo com equipamentos modernos de medição, a origem das luzes continua um completo enigma. Teorias vão desde gases ionizados até atividade eletromagnética incomum na região, mas nenhuma delas conseguiu ser comprovada. Alguns pesquisadores acreditam que possa ser um tipo raro de fenômeno atmosférico, algo que ainda não entendemos completamente. Outros mais ousados sugerem que as luzes poderiam ter origem extraterrestre ou mesmo interdimensional, o que, obviamente, é tratado com ceticismo pela comunidade científica. Mesmo assim, o mistério permanece e atrai turistas e ufólogos do mundo inteiro para a pequena vila norueguesa. O governo norueguês até instalou uma estação de monitoramento permanente no local, chamada Projeto Hesdalen, que coleta dados constantemente. Mas o fenômeno continua desafiando qualquer tentativa de explicação racional. É como se a própria natureza quisesse manter esse segredo guardado, nos lembrando de que ainda temos muito a aprender sobre o mundo ao nosso redor. Mistério 2. O manuscrito Voynich. Imagine encontrar um livro antigo, cheio de textos escritos em uma linguagem completamente desconhecida, com ilustrações de plantas que não existem, diagramas misteriosos e símbolos que não fazem sentido algum. Esse é o manuscrito Voynich, um dos documentos mais enigmáticos já descobertos. Ele foi encontrado no início do século XX, mas acredita-se que tenha sido escrito por volta do século XV. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo, apesar dos esforços de criptógrafos, linguistas e cientistas ao redor do mundo. Linguagem usada no manuscrito não corresponde a nenhum idioma conhecido. Nem mesmo com o uso de inteligência artificial foi possível identificar padrões claros que permitissem traduzir seu conteúdo. Isso levou muitos a acreditarem que o livro seja uma fraude muito elaborada. Porém, testes de carbono realizados no pergaminho e na tinta indicam que o documento é autêntico e realmente muito antigo, o que levanta ainda mais perguntas. Se não é falso, então o que exatamente é esse livro? Alguns teóricos acreditam que o manuscrito pode ser um compêndio de conhecimentos esquecidos, talvez de uma civilização perdida, ou até mesmo de origem extraterrestre. Outros acham que pode ter sido escrito por alguém com um distúrbio mental raro, inventando um idioma próprio. O fato é que, enquanto o código do Voynich não for quebrado, ele continuará sendo um dos maiores quebra-cabeças da história da humanidade. Mistério 3. O zumbido de Taos. Imagine viver em uma cidade onde uma parte da população escuta constantemente um som grave e insistente, como um zumbido vindo de lugar nenhum. É exatamente isso que acontece na pequena cidade de Taos, no Novo México, Estados Unidos. Desde a década de 1990, muitos moradores relatam ouvir esse ruído misterioso que nunca pôde ser captado por microfones ou detectado por equipamentos de áudio convencionais. Esse som, conhecido como Taos Hum, é descrito como algo incômodo, semelhante a um motor diesel funcionando à distância, mas ninguém sabe de onde ele vem. Pesquisadores de várias áreas, desde engenheiros até especialistas em acústica, já investigaram o fenômeno, mas nunca chegaram a uma conclusão satisfatória. Alguns sugerem que o som pode ser fruto de uma condição auditiva chamada zumbido subjetivo, em que o cérebro gera um som que não existe no ambiente. Mas isso não explica por que tantas pessoas, ao mesmo tempo, relatam ouvir o mesmo som na mesma região.
Outras hipóteses envolvem infrassons naturais, fenômenos geológicos ou mesmo algum tipo de onda de rádio que afeta apenas alguns cérebros mais sensíveis. Apesar das investigações, o som continua sendo um mistério, que intriga moradores e visitantes. Curiosamente, nem todo mundo consegue ouvi-lo. Apenas uma parcela da população local é afetada, o que torna o fenômeno ainda mais bizarro. Algumas pessoas chegaram a mudar de cidade para fugir do incômodo, mas mesmo assim, o zumbido de Taos permanece um dos sons mais inexplicáveis do planeta. Mistério 4. O mecanismo de Anticítera. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram no fundo do mar Egeu os restos de um navio naufragado. Entre os objetos resgatados estava um artefato coberto por crostas e ferrugem que mais tarde se revelaria um dos maiores enigmas arqueológicos da história. O mecanismo de Anticítera. Depois de muitos anos de estudo, os cientistas descobriram que o objeto era uma espécie de computador analógico, construído há mais de 2000 anos, capaz de prever eclipses solares, movimentos planetários e ciclos astronômicos com uma precisão impressionante. O que torna esse mecanismo tão misterioso é o fato de sua tecnologia ser extremamente avançada para a época. Ele possui engrenagens complexas, com dezenas de rodas dentadas, e mostra um conhecimento mecânico que, segundo a história oficial, só deveria ter surgido mais de 1000 anos depois. Isso levanta várias perguntas. Quem o construiu? Como esse conhecimento foi obtido e, mais ainda, por que se perdeu por tanto tempo? Nenhum outro artefato similar foi encontrado, o que torna o mecanismo uma peça única e ainda mais enigmática. Mesmo com simulações em 3D e réplicas modernas, os cientistas ainda não conseguem compreender totalmente como ele foi projetado, com tanta precisão sem as ferramentas da era moderna. É como se, por algum motivo, a humanidade tivesse dado um salto de conhecimento e depois, inexplicavelmente, regredido. O mecanismo de Anticítera permanece como uma janela para um passado que parece desafiar tudo o que sabemos sobre a história da ciência. Mistério 5. As esferas gigantes da Costa Rica. No meio das florestas e plantações da Costa Rica, foram encontradas centenas de esferas de pedra perfeitamente arredondadas, algumas pesando mais de 15 toneladas. O mais impressionante é que essas esferas foram criadas por uma civilização pré-colombiana, que não deixou registros escritos. E até hoje ninguém sabe como elas foram feitas ou para que serviam. As esferas são tão simétricas que parecem ter sido esculpidas com máquinas modernas, mas foram feitas em uma época em que a tecnologia disponível era extremamente limitada. Pesquisadores acreditam que as esferas foram criadas pelo povo Diquis, mas não há provas concretas sobre sua origem. As pedras foram transportadas por grandes distâncias, muitas vezes de locais onde nem sequer existia o tipo de rocha com que foram feitas. Isso levanta questões sobre como um povo tão antigo conseguiu mover e esculpir essas gigantescas estruturas com tamanha perfeição. Além disso, muitas dessas esferas estavam enterradas em locais específicos, sugerindo que tinham algum propósito cerimonial ou astronômico. Várias teorias foram levantadas, desde marcos de território até representações do sistema solar ou instrumentos de navegação. Há também quem acredite que as esferas tinham função religiosa ou espiritual, talvez ligadas a rituais de fertilidade ou culto aos deuses. No entanto, nenhuma dessas ideias foi confirmada, e o significado real das esferas continua perdido no tempo, alimentando especulações e o fascínio de arqueólogos do mundo inteiro. Mistério 6. As linhas de Nazca. No meio do deserto peruano, existe um dos maiores e mais enigmáticos mistérios da arqueologia mundial: as linhas de Nazca. São geóglifos gigantes desenhados no chão seco, formando figuras de animais, plantas
e formas geométricas que só podem ser vistas do alto. O mais espantoso é que essas imagens têm centenas de metros de comprimento e foram feitas há mais de 2000 anos por uma civilização que não possuía meios de voo nem perspectiva aérea. Como eles conseguiram fazer esses desenhos com tanta precisão? A teoria mais aceita é que as linhas foram criadas removendo pedras escuras do solo para revelar o material mais claro por baixo. Mas isso não explica como os artistas antigos conseguiam manter as proporções exatas em figuras tão enormes sem poder vê-las de cima. Algumas figuras têm dezenas de metros de largura e seguem padrões geométricos complexos. Isso levanta a possibilidade de que os Nazcas tinham conhecimentos avançados de matemática ou usavam algum tipo de modelo que ainda não conhecemos. Há também teorias mais ousadas, que as linhas seriam pistas de pouso para naves alienígenas, que marcariam locais sagrados ou até mapas astronômicos. Apesar das especulações, nenhuma explicação definitiva foi aceita pela comunidade científica. As linhas de Nazca seguem desafiando o entendimento moderno e permanecem como um dos maiores enigmas do mundo antigo. Mistério 7. O som do planeta Terra. Você sabia que a Terra emite sons? Cientistas descobriram que o nosso planeta canta. E esse som misterioso pode ser captado por equipamentos específicos no espaço. Chamado decanto da Terra, o fenômeno é causado por ondas eletromagnéticas geradas pelo campo magnético do planeta. O som se assemelha a um assobio longo e contínuo, algo que lembra o som de baleias ou o efeito de um sintetizador. O mais estranho, ninguém entende completamente como esse som é gerado ou por que ele varia. Esse som é imperceptível ao ouvido humano, mas pode ser transformado em áudio por equipamentos especiais. Ele já foi registrado por sondas espaciais, como a Voyager, e até por satélites modernos. Alguns cientistas acreditam que o som tem relação com a interação entre os ventos solares e a magnetosfera da Terra. Outros acham que o planeta pode estar emitindo sinais por processos internos desconhecidos. Em ambos os casos, o fenômeno continua sendo uma área ativa de pesquisa e fascínio. Ainda mais intrigante é o fato de que outros planetas também emitem sons, cada um com sua assinatura única. Isso levanta a possibilidade de que o som seja uma característica natural de corpos celestes. Mas por que ainda não entendemos totalmente sua origem? Talvez porque não tenhamos desenvolvido as ferramentas certas. Ou talvez o som da Terra esteja tentando nos contar algo que ainda não sabemos como ouvir. Mistério 8. Os círculos nas plantações. Os famosos círculos nas plantações, também conhecidos como crop circles, são desenhos geométricos gigantes que surgem da noite para o dia em lavouras de trigo, milho e outros grãos ao redor do mundo. O fenômeno ficou mais famoso na Inglaterra, mas já foi registrado em diversos países, inclusive no Brasil. Alguns casos são claramente fraudes, feitos por humanos com cordas e tábuas. Mas existem formações tão complexas, simétricas e precisas que desafiam qualquer explicação lógica. Muitas aparecem em áreas onde não há pegadas, rastros ou sinais de entrada, e surgem em poucas horas, geralmente durante a madrugada. Os cientistas que estudaram esses casos mais enigmáticos notaram alterações físicas nas plantas. Os caules estavam dobrados, não quebrados, e apresentavam sinais de aquecimento interno, como se tivessem sido expostos a micro-ondas. Isso eliminaria a possibilidade de uma ação mecânica tradicional. Também foram registradas anomalias eletromagnéticas nos locais, e testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu pouco antes dos círculos surgirem. Apesar disso, a ciência oficial ainda classifica todos os casos como brincadeiras ou fraudes, ignorando as evidências mais bizarras. Para muitos, os círculos são mensagens deixadas por inteligências superiores, talvez tentando se comunicar de forma simbólica.
Outros acreditam que eles sejam causados por fenômenos naturais ainda desconhecidos, como vórtices de energia. E há quem veja uma conexão com campos de energia da Terra, ou mesmo com civilizações antigas. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar com 100% de certeza a origem dos círculos mais complexos, o que mantém esse fenômeno entre os grandes mistérios modernos. Mistério 9. A morte dos pássaros de Bibi. Em 2011, uma pequena cidade chamada Bibi, no estado americano do Arkansas, ficou famosa mundialmente por um fenômeno tão assustador quanto inexplicável. Milhares de pássaros caíram mortos do céu, todos ao mesmo tempo, durante a noite de Ano Novo. As ruas ficaram cobertas por carcaças de estorninhos, assustando moradores e intrigando cientistas. O mais estranho? Isso aconteceu 2 vezes seguidas, exatamente na mesma data, com características muito semelhantes. Até hoje, ninguém conseguiu explicar de forma conclusiva o que provocou o evento. As autoridades sugeriram que fogos de artifício teriam assustado os pássaros, fazendo-os colidir uns com os outros e com prédios. Mas essa explicação não convenceu todos. Os estorninhos são aves que costumam voar em grandes bandos e são extremamente coordenadas, raramente se chocando mesmo em alta velocidade. Além disso, outras mortes em massa de aves já ocorreram em locais diferentes do mundo, sem nenhum tipo de explosão por perto. Alguns cientistas investigaram doenças, mudanças magnéticas e até intoxicação por poluentes, mas nenhuma causa definitiva foi encontrada. Teorias mais alternativas falam em testes militares secretos, manipulação do clima ou até experimentos de controle mental em animais. Outros apontam que esses eventos poderiam ser um tipo de aviso natural, uma espécie de alerta da própria Terra. Seja qual for a verdade, a morte coletiva dos pássaros de Bibi continua sendo um lembrete sombrio de que há fenômenos na natureza que ainda estão muito além da nossa compreensão. Mistério 10. A matéria escura. Encerramos essa lista com um mistério que está literalmente em todo lugar, mas ninguém consegue ver, tocar ou entender: a matéria escura. Os cientistas acreditam que cerca de 85% do universo é composto por essa substância invisível, que não emite luz nem energia e não interage com a matéria comum, mas cuja presença é sentida pela gravidade que exerce. Em outras palavras, sabemos que ela está ali, mas não fazemos ideia do que ela realmente é. É como se estivéssemos tentando decifrar o universo com uma venda nos olhos. A descoberta da matéria escura surgiu da observação do movimento das galáxias. Os astrônomos perceberam que, pela quantidade de matéria visível, elas não deveriam estar girando tão rápido. Algo as estava mantendo coesas. A única explicação era a presença de uma força invisível, de algo que estava ali, mas não podia ser detectado diretamente. Desde então, cientistas ao redor do mundo criaram experimentos subterrâneos e espaciais para tentar capturar partículas de matéria escura, mas sem sucesso até agora. Alguns teóricos acreditam que estamos buscando do jeito errado e que a matéria escura pode ser algo que nem sequer compreendemos dentro das leis da física atual. Outros acham que ela pode estar ligada a dimensões paralelas ou que representa uma falha fundamental no nosso entendimento do universo. Seja qual for a explicação final, o fato é que a matéria escura é uma das maiores fronteiras do conhecimento humano e, enquanto não for compreendida, continuará sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, com telescópios que observam o nascimento das estrelas e sondas explorando os confins do sistema solar, a verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre o universo à nossa volta. Esses mistérios, que acabamos de explorar, são apenas a ponta do iceberg. Enigmas que desafiam cientistas, provocam teóricos
e nos lembram de que a realidade é infinitamente mais complexa do que conseguimos imaginar. E justamente por isso, continuar fazendo perguntas é tão importante quanto encontrar respostas. A curiosidade humana é o motor que nos faz avançar, e cada mistério não resolvido é uma porta aberta para novas descobertas. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like agora, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que amam mistérios e curiosidades como você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo mergulhando nos segredos mais bizarros, intrigantes e inexplicáveis do mundo. E aproveita para comentar aqui embaixo: qual desses mistérios você achou o mais perturbador? Ou será que faltou algum que você conhece e acha ainda mais estranho? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Então comenta, compartilha e vem fazer parte dessa comunidade que nunca para de questionar o desconhecido.